Estamos mais uma vez gravando mais um vídeo e vamos continuar falando sobre educação. Desta vez vamos falar um pouquinho sobre intertextualidade ligada aos processos de registrar e constituir. Mas antes eu vou pedir para que você escuta o vídeo, assine o canal e depois do vídeo deixe seus comentários. Eles são sempre muito bem-vindos. Antes não podemos esquecer da clássica pergunta, que é: a escola escuta? A escola escuta, reflete e se transforma? E se a escola não escuta, não reflete e, portanto, não se transforma, o que podemos fazer para que isso ocorra? Como podemos provocar a escola? Se ela está lá anestesiada, mumificada, como a gente pode provocá-la, chacoalhá-la? Vamos pensar sobre isto e pensar principalmente nesta provocação, nesse ato prático de chacoalhar a escola. Só para registrar, os ruídos serão constantes nesse vídeo, em todos os vídeos desse canal. Os ruídos são bem-vindos. Vamos, portanto, ao tema. Nós sabemos, quem pesquisa um pouco sobre educação, sabe que todo o processo de ensino, desde a antiguidade, se dá a partir de textos. Já foi assim lá na Grécia do século VI. Se a gente historicizar e voltar até a Grécia e pensar o século VI, os textos de Homero eram usados para o processo de educação, que era uma educação com outros objetivos. Ela pretendia outras coisas, muito diferente do que é hoje. E ao longo da história, depois já na Grécia clássica, se utilizava outros textos, além dos textos de Homero, já se usava, por exemplo, os textos de Hesíodo, de Safo, todo o processo que se dava lá na ilha de Lesbos, com Safo e as meninas que com ela estudavam e produziam textos, fazia parte de um processo criativo muito interessante, de ter o texto para estudar, mas antes de produzi-lo. E aí, pensando nesse processo de produzir, ou de registrar e constituir, ou de escrever e transcrever, a gente pode pensar mais profundamente ou esmiuçar melhor o que se dá na escola hoje. No processo de educação, você pode ser, e aí você, enquanto aprendiz, apenas alguém que colhe. Um processo em que alguém prepara um material pedagógico, prepara uma aula, coloca na lousa e esse aprendiz colhe lá. Então ele colhe esse material e coloca no seu caderno. Ele registrou. Esse é o processo de registro. É aquele processo em que você pega as mensagens, registra no seu caderno e o conhecimento se dá a partir daquela relação, dessa coisa pronta que foi posta no seu caderno, e você vai estudá-la, vai lê-la. Então essa é uma maneira de se estudar, essa é uma maneira como a escola se deu e ainda se dá. O outro processo seria o processo de constituição. Você vai para esses materiais prontos, mas nesses materiais você é um agente ativo. Você coloca, por exemplo, na hora de produzir o seu texto, você coloca a sua imaginação, as suas frustrações,
a sua visão de mundo. É um texto carregado e marcado pela subjetividade de cada um. Você não é só alguém que escreve. Aliás, você não é só alguém que transcreve, você escreve, você constitui pensamento, você constitui ideias. Você não é um copiador. E pensando na palavra copiador, de copiar as coisas, copiar o mundo tal qual ele é, e esse copiador é também um imitador, que copia o outro, me ocorreu uma coisa interessante, que a Billie Holiday era, no auge da sua carreira, ela era muito imitada, muito copiada. Todo mundo queria fazer imitações dela, porque ela era genial. E num determinado dia, uma moça ia fazer uma imitação da Billie, e a Billie foi ao local para assistir essa apresentação. E quando terminou a apresentação, durante a apresentação, a moça cantou muito bem, se vestiu como a Billie se vestia, colocou a flor no cabelo que a Billie usava. E ao término do show, ela perguntou para a Billie: você acha que eu estou parecendo com você? Que eu cantei igual a você? Que eu estou vestida da maneira como você se veste para cantar? E a Billie falou para ela, falou: olha, você é ótima, você canta muito bem. Mas se você for sempre se preocupar em imitar outra pessoa, ninguém nunca vai poder querer imitar você. Então, faça do seu jeito, use a sua criatividade. Na escola, essa reflexão cabe muito bem. Você tem que dar asas para esse aprendiz. Mas, infelizmente, a escola foi criada para esse processo de transcrição, para esse processo de registrar. Mas é fundamental que se rompa com essa estrutura e para que se dê lugar às possibilidades de criação de sonhos, dos sonhos pulsantes de todos os seres que habitam aquele espaço. Que o processo tem que se dar no solo fértil que tem na escola. E esse solo fértil cria, recria e elimina aquilo que achar necessário. É importante que estejamos naquilo que se chama de uma permanência de movimento. E esse paradoxo é importante. A permanência, ela se dá em alguns aspectos, mas não na forma, em alguns conteúdos que têm que se transformar para que o ser humano seja reconhecido como alguém criativo, livre e solo fértil. Valeu, voltaremos no próximo vídeo.